A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, mais uma vez muito feliz por nós estarmos aqui, para nós continuarmos a nossa escola bíblica, para nós continuarmos a meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos mais. Então, desde já quero convidar você, se você puder, a ficar de pé e nós orarmos para nós começarmos a nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Pai. E te agradecemos por este dia, por este momento onde nós vamos estar aqui para aprendermos mais da Tua Palavra, para crescermos, ó Deus, na meditação, que é a lição de hoje. Que Teu Santo Espírito nos conduza a esses momentos que nós vamos estar aqui em Tua presença, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós vimos na lição passada, nós falamos sobre a tentação, e se você que está chegando aqui hoje não viu essa lição, então essa lição está disponível no nosso canal, é só você voltar e acompanhar para que você não perca nada daquilo que nós temos meditado, daquilo que nós temos ensinado na escola bíblica. E no dia de hoje, a nossa lição é a lição número 7, e nós vamos estar falando hoje sobre meditação. E o nosso texto básico ele está lá em Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Então, o nosso texto básico, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos estar meditando. E nós temos também, toda a lição, nós temos o nosso texto para decorar. E o versículo para decorar. O nosso versículo para decorar está lá em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Não cesses de falar deste livro, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos repetir mais uma vez. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo o que nele, ou tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o nosso versículo para nós decorarmos. Vamos então, em nome do Senhor Jesus, vamos aproveitar e vamos ler então o nosso texto básico, que está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então, nesse texto nosso texto básico, diante da nossa meditação, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre meditar na palavra do Senhor. Aqui, Josué, que estava substituindo Moisés tinha passado a liderança a Josué. Josué andou com Moisés durante 40 anos, sendo preparado. Moisés agora é morto e Deus dá uma direção para Josué. E Deus fala das promessas que ele tem para Josué e para o seu povo, aos pais que ele anteriormente também havia jurado de dar a terra prometida, que é a Canaã. E o Senhor agora requer do que? De Josué, duas coisas básicas: que ele seja forte, que ele seja corajoso e que ele também medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E que ele faça tudo quanto está escrito na lei do servo Moisés, e que ele tenha cuidado de fazer não apenas uma parte da lei, mas de cumprir toda a lei, e não de desviar nem para a esquerda, nem desviar para a direita. Mas ele precisa o quê? Ter um relacionamento com a palavra do Senhor. Então quando nós falamos de meditação, então meditar é uma das atividades mais importantes na vida de um cristão. Os orientais se dedicavam à meditação. Eles fazem o que já exportavam, a meditação transcendental. A imagem de Buda é de alguém em uma posição de meditação. Já a nossa meditação cristã, ela é diferente. Amém, irmãos? Não é esse tipo de meditação, mas é a meditação na palavra de Deus. Algo que nós vemos no nosso texto básico, a importância que temos do quê? De meditar na palavra do Senhor. E é em cima disso que nós vamos falar, e nós precisamos diferenciar a nossa meditação da meditação. Quando nós pensamos em meditação, pensamos em Buda, pensamos em yoga. Não é isso. A meditação do cristão, ela é diferente, porque ela é uma meditação na palavra do Senhor. E nós precisamos resgatar esse mandamento de Deus, esse direcionamento de Deus, para que nós possamos novamente o quê? Meditar corretamente na palavra do Senhor. Então nós vamos ver aí no item 1 o significado da palavra meditação. Então nós vamos estar aqui vendo alguns significados e, paralelo a isso, algumas passagens bíblicas que colaboram com com os nossos significados da palavra meditação. Então, de acordo com o dicionário, meditação é o ato de meditar. Parabéns, né? Então, meditação é o que? De acordo com o dicionário, é o ato de meditar. Então, meditar é o que? É ponderar, é estudar, é considerar, é pensar a respeito de alguma coisa, ou seja, esquadrinhar. Na Bíblia encontramos os termos com as seguintes acepções. Primeiro item que nós temos aí, nosso primeiro item é pensar, é considerar. Nós podemos ver isso claramente lá em livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 19, que diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Então, um dos significados é o que? É pensar, ou seja, Deus nos deu uma mente para pensar. Então, no momento que nós paramos para pensar naquilo que a palavra de Deus está nos dando, conforme Pedro tinha visto que uma visão, e ele parou para pensar na visão que Deus havia lhe dado. Isso é uma forma de meditação. Vemos também que um dos significados de meditação, isso está lá, também significa considerar. E nós temos algumas passagens como 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12, que diz assim: e Davi considerou as palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Ou seja,
O ato de meditar é o que? É considerar, é levar em consideração aquilo que está sendo dito, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou refletindo diante da palavra do Senhor. Eu preciso considerar as Escrituras Sagradas. Temos também Provérbios 24:32, que diz assim: observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi com esta lição. Ou seja, meditar é também através da observação, ou seja, estar observando, estar olhando aquilo que está à minha volta. Ver não é o mesmo que observar. Igual, eu estou nesse momento, ou você está aí nesse momento, você está vendo várias coisas, mas nesse exato momento, o que você está fazendo? Você está observando o quê? Aquilo que eu estou falando. Os seus olhos estão fitos naquilo que eu estou falando agora. Igual nessa onde nós estamos aqui, estou vendo várias coisas, mas eu não posso dizer que eu estou observando todas as coisas. Porque quando eu observo, aquilo tem um alvo específico para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos também a passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: e Maria, porém, guardava todas estas coisas e refletia em seu coração. Ou seja, a arte de refletir, a arte o quê? De pensar. Então nós vamos ver que a meditação, ela tem o pensar, ela tem o considerar, e esse considerar envolve o quê? Envolve em considerar aquilo que está sendo dito, envolve aquilo que está sendo observado, envolve aquilo que está sendo o quê? Refletido. Também a palavra meditar significa também especificamente meditar, e isso está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 28, que diz da seguinte forma: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Olha aí, o coração do justo, ele medita naquilo que ele vai responder, ou seja, ele vai ponderar, ele vai considerar aquilo que ele vai falar, se aquilo vai produzir o que? Vida, se aquilo vai produzir algum fruto, ou se dos seus lábios vai sair algo que o que? Que venha a destruir. Algo que nós precisamos aprender, amados, é guardar as nossas palavras. Em Provérbios diz: aquele que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É muito comum nós encontrarmos pessoas, inclusive no nosso meio, que falam assim: eu falo mesmo, o que vier na minha cabeça eu falo mesmo, não estou nem aí, dou a quem doer. Não é isso. A palavra do Senhor fala que nós temos 2 ouvidos. Nós precisamos ouvir mais e falar menos, porque aquele que guarda sua boca e a sua língua livra a sua alma no dia da angústia. Então tudo aquilo que nós vamos falar, nós precisamos o quê? Meditar. Assim como Provérbios 15, 28 falou: o coração do justo medita no que há de responder. Não temos que sair respondendo de qualquer forma, de qualquer jeito, mas sim meditando naquilo que nós vamos responder. Provérbios 15, 28 também nos fala de ponderação. 2 Timóteo 2, 7 diz assim: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Ou seja, levar em consideração aquilo que está sendo dito, aquilo que você está lendo, de acordo com a palavra do Senhor. Isso são uns dos significados do que? Da meditação. Eclesiastes 12, versículo 9, nós temos também o seguinte versículo dizendo assim: e quanto mais sábio foi o pregador, mais tanto ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ou seja, o que é esquadrinhar? É esmiuçar, é pegar aquilo que você está lendo, é aquilo que você está meditando, é o que você esquadrinhar, ir lá ver a origem da palavra,
ir lá refletir no que sentido que está sendo dito, vendo, porque a palavra de Deus, ela por si só, ela se explica. Por isso que muitas vezes nós não podemos tirar versículos isolados, nós temos que entender a palavra num todo, no que diz sobre aquele assunto, sobre um todo. Porque quando nós pegamos versículos isolados, e desconsiderando o contexto, desconsiderando tudo aquilo que a Bíblia diz, nós estamos correndo um sério risco de criarmos certas heresias. Então, falar da palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, não é falar daquilo que eu entendo, não é falar daquilo que eu acho, não é falar daquilo que eu gosto, mas é se preocupar com aquilo que Deus, com a mensagem que Deus está querendo trazer ao nosso coração. É por isso que há a importância de nós meditarmos segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em um sentido mais profundo, a palavra meditação é o que? É medir profundamente, é sondar, é prescutar. Ou seja, a palavra de Deus, ela é profunda. Não é somente ler. Conforme eu disse anteriormente, quem lê só por ler não observa. Mas quando nós observamos, nós temos o quê? Um aprofundamento. Quando nós lemos superficialmente, mas quando eu passo a observar, quando eu passo a medir profundamente, quando eu passo a sondar, a prescutar, a considerar, a ponderar, esquadrinhar, e aí eu vou o quê? Sendo enriquecido pela palavra de Deus. É por isso que lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, o Senhor, a vontade do Senhor é que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Deus quer que a palavra dele habite em nós ricamente. E isso só pode acontecer através do quê? De uma meditação profunda na palavra do Senhor. Quando nós vemos o nosso texto básico aqui, ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e de noite. E este meditar aqui não é apenas, se meditar aqui não é apenas somente também observar, mas é observar, mas também o que? Trazer a sua boca. E algumas traduções falam, não cesses de falar, outras traduções trazem, não aparte da tua boca as palavras deste livro. E quando nós olhamos, não é apenas pregar aos outros, não é apenas ensinar aos outros, mas também é um princípio que Deus está trazendo, que estava trazendo para Josué, e é um princípio que Deus está trazendo para nós hoje. Do que? De nós confessarmos a palavra do Senhor. De nós termos a palavra do Senhor nos nossos lábios e no nosso coração. Algo que nós observamos é que hoje poucos têm e sabem de cor a palavra do Senhor. Nós até brincamos e falamos, fala aí uma passagem bíblica de cor. Nós vamos recorrer a Salmos 23, vamos recorrer a Salmos 91, mas o Senhor não quer apenas que nós saibamos alguns versículos, mas que a palavra de Deus possa verdadeiramente habitar ricamente em nós. E através do que? Da arte, da meditação na palavra do Senhor. A meditação não é uma simples leitura, não é simplesmente uma leitura diária, mas é o ato assim de se aprofundar na palavra do Senhor. É semelhante a um boi que rumina. Nós precisamos estudar a palavra de Deus meditando no que lemos, até firmá-la na nossa mente e no nosso coração. O ato de meditar é como, nós acabamos de falar, como o boi quando ele rumina. O que o boi faz? Ele pega o capim, mastiga, 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 engole. Daqui a pouco ele traz de volta, mastiga, 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 engole. Aí ele traz de novo, mastiga, 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 engole. É assim que nós temos que ser com a palavra do Senhor. É o ato de refletir,
é o ato de nos aprofundar, é o ato de nós pensarmos, de considerarmos, de meditar, de ponderar, de esquadrinhar, de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. É algo que tem que ser delicioso ao nosso paladar. Por isso que muitas vezes não entendemos porque lemos superficialmente. Mas quando nós ruminamos o que é a palavra do Senhor, mastigamos. Eu lembro que uma vez eu entrei em crise quando eu li uma passagem bíblica e aquilo ao momento me trouxe certo desconforto. Porque lá em Provérbios fala que não seja demasiadamente justo para que você não venha cair na sua própria justiça. Então, quando eu li aquilo a princípio, eu pensei assim, meu Deus, como não ser demasiadamente justo se Deus é justo? Como não ser demasiadamente justo para que eu não possa cair na mesma justiça? Isso, eu confesso, irmãos, que eu entrei em choque. Falei, não, então o Senhor está falando para eu não ser justo? Então eu comecei a estudar, a buscar o contexto, a ler a palavra e a orar também e refletindo para que o Espírito Santo de Deus conversasse comigo. E quando eu fui ver, e aí o Espírito Santo de Deus, o que ele nos leva a um lugar de entendimento. Temos que ser justos, sim. Mas o que o texto estava querendo dizer é que em muitas áreas da nossa vida, ao invés de nós executarmos a justiça, precisamos exercer misericórdia. Ou seja, não levar tudo a ferro e fogo, sempre trazer a espada. Né? Se eu trago a espada, o dia que eu errar, a espada vai o quê? Vai vir sobre mim. Não seja demasiadamente justo para que você não possa cair na sua própria justiça. Ou seja, não sempre exerça a espada. Por quê? Porque no dia que você errar, a espada também vai virar sobre você. O Senhor está falando sobre o quê? Sobre misericórdia. Sobre compaixão. É isso que o Senhor está falando. Então, quando você lê, às vezes parece que você entra... mas isso é contraditório à palavra do Senhor. Não. Mas nós vemos um Deus que é justo, mas nós vemos um Deus que é misericordioso. Nós vemos um Deus que é justiça, mas é um Deus também que Ele é movido pela compaixão. Por isso que o povo de Israel, quando errava, o Senhor, Ele não trazia espada, porque segundo a lei, a espada teria que vir, mas Ele não, Ele trazia o alerta para que Israel pudesse o quê? Se arrepender, e aí o Senhor pudesse exercer misericórdia. E aí, depois de diversos avisos, se Israel não se arrependesse, o que aconteceria? Aí vem a justiça. O pastor Stedley, no culto passado, ele falou da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha perdido o seu foco, tinha perdido o seu direcionamento. E o Senhor fala assim, olha, ei, lembre de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, o Senhor estava dando um alerta. Ele não estava querendo exercer a justiça, mas ele estava trazendo o quê? Exercer a misericórdia. E ele deu um alerta para que a igreja de Éfeso pudesse se arrepender. Mas o que aconteceu? Mesmo com o alerta do Senhor, Éfeso não se arrependeu. Então o Senhor veio e removeu do candeeiro, exercendo a justiça. Por isso que quando nós meditamos, irmãos, nós vamos entender o quê? A importância de meditarmos na palavra do Senhor. De crescermos em profundidade, de crescermos em intimidade com o nosso Senhor. E a importância da meditação, que é o nosso item 2. Por que meditar na palavra do Senhor? A Bíblia dá muitas razões para nós meditarmos. Vejamos alguma delas. Devemos meditar, porque a Bíblia ensina e ordena que meditamos. Então, a meditação na palavra do Senhor é algo que a Bíblia nos ordena. É algo que a Bíblia é uma ordenância do Senhor que nós venhamos o quê? Meditar. É uma ordem de Deus para nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela está recheada de outros versículos que fala que devemos o quê? Meditar na palavra do Senhor. O salmista,
Salmo 1, a partir do versículo 1, ele vai falar: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é uma ordem do Senhor, assim como o Senhor está ordenando para Josué aqui, medita nesta palavra de dia e de noite, e faça tudo quanto está escrito neste livro. Não faça apenas uma parte, mas faça tudo que nele está escrito. E não desvie nem para a esquerda nem para a direita. E o que? Não cesses de falar o que? Ou seja, de ter esta palavra na boca e no coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós ocupamos o coração com o quê? Com a palavra do Senhor, com a meditação na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia ordena que nós meditamos. Lembramos mais uma vez que devemos o quê? Meditar na palavra do Senhor. E não em outras coisas. Salmo 1. Nós temos o Salmo 1, versículo 2. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Filipenses 4:8, olha no que nós devemos ocupar os nossos pensamentos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, ou algum louvor, nisso pensais. Olha como a palavra do Senhor nos direciona. Então tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensais. Se há algum louvor, nisso ocupai os vossos pensamentos, ou seja, ocupais de acordo com a palavra do Senhor. É isso que nós temos que ocupar a nossa mente. Olha o que diz lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, diz assim: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, o Senhor está falando que nós precisamos ocupar a nossa mente, encher a nossa mente com o quê? Com a palavra do Senhor. Meditando na palavra do Senhor. Há um ditado muito popular que diz que mente vazia é oficina ou instrumento do diabo. Então nós devemos meditar, porque é uma ordem de Deus para nós meditarmos na palavra do Senhor. Porque também meditar na palavra do Senhor é algo que agrada a Deus. Olha o que diz Salmo 19, lá, Salmos 19, versículo 14, diz da seguinte forma: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 104, versículo 34 diz assim: a minha meditação acerca dele será suave e me alegrarei no Senhor. Atos 10, versículo 19: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe ao Espírito: eis que os homens te buscam. Ou seja, eu tenho que pensar na palavra do Senhor, porque isso é agradável a Deus. Isso é algo que alegra o coração de Deus. Isso faz com que o nosso coração se encha de alegria na presença do Senhor, na face do Senhor. E a meditação, ela vai trazer o que? Louvor aos nossos lábios, em nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista, enquanto ele meditava na palavra do Senhor, o que acontecia? O coração dele se regozijava, o coração dele se alegrava no quê? Na palavra do Senhor Jesus. Pedro também, quando ele, em Atos 10, 19, quando diz aqui que ele pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que os homens te buscam. Ou seja, quando você medita naquilo que Deus está te colocando, naquilo que Deus está trazendo, aqui no caso de Pedro, Deus estava trazendo um consolo ao coração de Pedro, estava trazendo resposta para Pedro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Podemos imaginar que Jesus meditou. Ele ia para o monte orar constantemente e sozinho meditava na palavra de Deus. Pedro e os demais apóstolos meditavam na palavra do Senhor. John Wesley, um homem formidável, segundo a história nos conta, considerava a meditação como a sua mais alta responsabilidade. Ou seja, não era algo ocasional, não era algo sem importância na vida de John Wesley, mas ele considerava o que? Da mais alta responsabilidade de o que? De meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos, de fato, amados, entender a importância da meditação nas nossas vidas, para nós nos enchermos do Senhor. Porque olha só, nós passamos o dia todo sendo bombardeados pela mídia escrita, pela mídia visual, pelas mídias, YouTube, através de música, através de vídeo, através de redes sociais. Somos bombardeados por filmes, por séries, por jornais, por tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Como é que nós não vamos acabar absorvendo isso? Como é que nós vamos rebater todo esse lixo que está à nossa volta? Nos enchendo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer em nome do Senhor Jesus, cada vez mais, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A meditação nos faz crescer espiritualmente, é ela que nos alimenta. E isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, que diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Ou seja, medita nessas coisas, ou seja, medita na palavra de Deus, ocupa-te nelas, ou seja, estar ocupado com a palavra do Senhor, ter tempo com a palavra do Senhor, ter afazeres com a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o quê? Para que o nosso aproveitamento e o nosso crescimento na palavra do Senhor seja manifestado a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, amados. Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, nós vamos crescer espiritualmente, ela vai ser alimento da nossa fé, e tudo isso é muito bom. Nós temos também o meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, nos faz o quê? Bem-sucedidos. Aí no seu livrinho, se você tiver o livrinho, está Oséias 1:8, mas há um erro aqui de ortografia, é Josué 1:8, porque olha o que diz Josué 1:8: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Ou seja, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós nos ocupamos com a palavra de Deus, meditamos nela de dia e de noite, quando nós fazemos tudo conforme está escrito segundo a palavra do Senhor, não apenas parte dela ou daquilo que apenas pegamos porque gostamos ou porque nos identificamos, mas quando nós pegamos toda a palavra de Deus e fazemos tudo conforme nele está escrito, o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós só aprendemos quando nós, de fato, nós meditamos na palavra do Senhor. Olha o que diz um estudo científico. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, basicamente isso significa que o cérebro pode mudar e receber novas mensagens e substituir as existentes.
Incrivelmente, é o que os cientistas e os psicólogos descobriram, que a leitura das Escrituras pode realmente substituir associações dolorosas por associações positivas, em alguns casos curando e até mesmo lesões cerebrais traumáticas. Olha a importância de nós lermos a palavra do Senhor. E sabe como é que isso é chamado na neurociência? É chamado, a ciência do cérebro, chamado de neuroplasticidade. Amém? Então, é o poder que a palavra de Deus tem, de quando a pessoa for lendo e observando, meditando, aquilo vai substituindo os traumas e vai curando a alma, vai curando o espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós devemos meditar, nós somos convidados a meditar todos os momentos das nossas vidas. Devemos meditar nela do quê? De dia e de noite. Josué diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando eu tenho que meditar na palavra do Senhor? De dia e de noite. Não apenas num final de semana, não apenas num dia esporádico, não apenas quando eu tiver um tempo, mas eu tenho que meditar todos os dias. Olha o que o salmista, ele diz, Salmo 63, versículo 6: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ou seja, até mesmo na cama, deitado, é hora de meditar na palavra do Senhor. Salmo 76, versículo 6, diz assim: de noite chamarei à lembrança o meu cântico, e meditarei o meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Ou seja, de noite, lá na minha cama, eu vou lembrar do quê? Lembrar do Senhor, lembrar dos meus cânticos do Senhor, e vou meditar aonde? Na sua palavra, e o meu espírito será esquadrinhado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, do versículo ao 9, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no meu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e também atarás por sinal na tua mão, e te terão por frontais entre os teus olhos, e escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o Senhor, havia um costume em Israel deles atarem a palavra de Deus aqui na sua mão e aqui na sua testa. Algo que Deus está falando é que nós precisamos ter a palavra de Deus em todo momento. Ao deitarmos, é o que diz aqui. Ele fala: olha, te ordeno que essas palavras estarão no teu coração. E não somente no nosso coração, nós precisamos ensinar essas palavras. Para quem? Para os nossos filhos. E aí, nós vamos falar da palavra do Senhor aos nossos filhos quando nós estivermos sentados à mesa com Ele. Nós vamos falar da palavra de Deus andando no caminho com Ele. Nós vamos falar da palavra de Deus quando nós estivermos deitando. Nós vamos falar da palavra de Deus quando nós estivermos levantando. Na nossa casa, nós colocaremos o quê? Um sinal na nossa mão. Ou seja, a palavra de Deus precisa estar sempre à nossa mão. Precisa estar sempre, sempre conosco. E terão, por quê? Por frontais entre os teus olhos. Ou seja, não somente na mão, mas aqui, na mente. Para que também esteja no coração, diante dos nossos olhos. E não somente isso, escrever a palavra de Deus nos umbrais das portas e na tua porta. Nós temos trabalhado com alguns jovens e é interessante quando a gente encontra um jovem ferido em certas áreas.
Uma das coisas que a gente pega, nós aqui, eu aconselho, é que a pessoa, o que ela faça? Que ela pegue a palavra de Deus sobre aquilo que ela está vivendo, sobre aquilo que ela tem dificuldade, dela colocar um post, o que? Seja no espelho, seja na geladeira, para que todas as vezes que aquela palavra, que aquele pensamento contrário vir, e ela poder o que? Quando ela levantar, ela já está vendo o que Deus está falando para ela sobre aquilo. Quando aquela seta do maligno vir, que ela tenha à mão aquele versículo e a palavra de Deus rebatendo aquele pensamento onde ela está sendo ferida. É dessa forma que nós vamos vencer. Porque para cada ataque de Satanás, há uma resposta da palavra de Deus. Nós não atacamos Satanás com as nossas forças, nós não atacamos Satanás com a nossa sabedoria, nós atacamos Satanás, nós revidamos o ataque de Satanás com a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando nós devemos meditar na palavra do Senhor, nas vigílias da noite, nós temos que meditar na palavra do Senhor em todas as ocasiões próprias da nossa vida. Mas devemos meditar especialmente em uma hora escolhida, uma hora bem definida. Devemos ler um trecho, um versículo, um capítulo, um tema da palavra de Deus na qual devemos meditar e continuar meditando durante todo o dia. Isso está lá em Salmos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Ou seja, claro que nós temos que meditar em todo o tempo a palavra do Senhor, de dia, de noite, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, mas também nós precisamos de um tempo específico com a palavra de Deus. Aqui o salmista, ele fala que pela manhã o Senhor ouvirá a sua voz. Pela manhã ele vai se apresentar ao Senhor, vai apresentar a sua oração e ele vai vigiar, ou seja, um tempo específico. Isso nos faz pensar: qual é o meu tempo específico com Deus? Para nós, que muitas vezes estamos envolvidos com a obra do Senhor, e a gente acha que estar envolvido com a obra do Senhor é ter tempo com Deus. Não, é estar na obra de Deus. Ter tempo com Deus é um tempo de exclusividade. Eu já caí várias vezes, mas já passei o dia inteiro ensinando, passei o dia inteiro discipulando, passei o dia inteiro aconselhando. Tá, isso é um ofício. Mas o meu tempo com Deus, meu tempo com a sua palavra, meu tempo na sua presença, meu tempo de aprendizado, que é o Espírito Santo nos ensinando, nos direcionando, meu tempo de leitura, de maturação, de crescimento espiritual. É isso. Sabe por quê, amados? Muitas vezes, muitas pessoas estão na obra do Senhor e elas estão tão envolvidas que elas não têm tempo de ter tempo com Deus. E elas vão dando aquilo que elas não têm. O pastor Eiber, uma vez, ele veio aqui numa das conferências, algo que ele falou, não sei se foi o pastor Eiber ou se foi o pastor Geraldo, agora, não me recordo, mas que ele estava andando com um tanque vazio, ou seja, houve um momento que ele estava muito cheio, e aí foi fazendo, e aí só está no embalo. Mas aquele embalo vai parar, porque você precisa se encher todos os dias. Por isso que muitos, quando chegam num momento de exaustão, cansado, eles já não querem mais servir na casa do Senhor, porque deram aquilo que eles não tinham. Para nós que servimos na casa do Senhor, nós precisamos estar cheios de Deus. Para quê? Para que quando nós chegamos aqui no culto, não venhamos nos encher, nós venhamos aqui despejar. Amém? Para que nós possamos estar cheios de Deus. Cheios de Deus. Porque é isso que nós precisamos entender. Chegar aqui cheio de Deus, não chegar aqui para nos encher. Quando nós chegamos num culto, é para nós compartilharmos o quê? Aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Por isso que a palavra do Senhor,
ela é maravilhosa. Ela fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ali Deus ordena a sua bênção, unção e vida para todos sempre. Por quê? Porque é na coletividade que Deus Ele vai atuar, porque você está cheio de Deus, eu estou cheio de Deus, o nosso irmão está cheio de Deus. E aí o que vai acontecer? Quando nós chegarmos aqui, a presença de Deus já está neste lugar. Porque não é uma responsabilidade apenas do pastor, do ministério de louvor, ou do dirigente, mas nós como igreja precisamos estar cheios de Deus. E não somente vir aqui para nos enchermos. Também, mas principalmente, vir na casa do Senhor para nos derramar diante do Senhor, estarmos cheios do Senhor, para que a glória de Deus se manifeste, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam transformadas, haja salvação, haja transformação e haja um avivamento extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, onde meditar? Aonde que nós devemos então meditar? Para uma boa meditação é necessário um lugar apropriado, onde não haja o quê? Distração. É preciso o quê? Isolar-se para se concentrar. Não foi sem razão que Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto. Olha lá, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás. Mateus 6,6. Isaac escolheu meditar no campo, certamente para um lugar mais tranquilo. Gênesis 24:63. Pedro meditou no terraço. Atos 10:19. Ou seja, nós temos o quê? Há uma ordem de Jesus, que quando nós formos orar, tem que ser um lugar calmo, um lugar sem gritaria, um lugar sem telefone, um lugar sem rede social. Amados, isso é muito importante. Nós precisamos ter tempo com o nosso Senhor na nossa casa. Amém? E nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. E quais são os resultados da meditação? Como resultado da meditação, nós vamos ter o quê? Comunhão com Deus. Ele nos torna feliz. Ou seja, Salmos 1, versículo 2: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O Salmo começa: bem-aventurado o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Ou feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nele de dia e de noite. Amém? Ele trará o quê? Um avivamento interior. Quando eu medito, quando eu tenho tempo com o Senhor, o que vai acontecer? Eu vou estar na presença de Deus. Isso vai trazer o quê? Um avivamento interior. Olha o que diz o salmista 39, o Salmos 39, versículo 3: esquentou-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Quando eu medito na palavra do Senhor, o meu coração se aquece. Vem um fogo do Espírito em nós. Vem alegria. Então a gente começa a falar com a nossa língua aquilo que Deus está aquecendo o nosso coração. Se nós queremos vida avivada, se nós queremos uma vida com Deus, nós precisamos o quê? Meditar. Porque quando nós meditamos, esquenta o nosso coração dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo em mim. Acende um fogo em nós quando nós meditamos na palavra do Senhor. Porque Ele substitui tudo aquilo e ocupa todos os espaços vazios da nossa alma, da nossa existência. É por isso que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, meditar, porque ela traz um avivamento interior. E além do avivamento interior, o seu progresso será evidente. Ou seja, as pessoas verão diferença em mim, as pessoas verão diferença em você, verá um crescimento para a glória do Senhor Jesus. Olha o que diz 1 Timóteo 4,15. Diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja,
será impossível não perceber que você espiritualmente está crescendo, está amadurecendo, está produzindo frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E como resultado teremos o quê? Cumprido a palavra de Deus em nós, cumprido a palavra de Deus em mim. Nosso item 3, nós vamos trazer alguns auxílios para a meditação. É só uma sugestão, tá? Só uma direção. Mas você tem a liberdade de fazer conforme aquilo que Deus trouxer no teu coração. Coisas que irão nos ajudar. Aquilo que nos ajuda no estudo da Bíblia, certamente nos ajudará também na meditação. Então, o que seria bom nós termos? A Bíblia. Se possível, você ter diversas traduções, tiver diversas versões. Algo que todo cristão deve ter. São não só uma versão de Bíblia, mas se você puder, tenha outras versões bíblicas, porque isso é muito bom. Lá em casa nós temos mais de 10 Bíblias, de várias versões diferentes. Por quê? Porque a gente lê numa tradução, lê numa outra versão, e aí nós vamos absorvendo cada vez mais. Então, se nós queremos, em nome do Senhor Jesus, crescermos na palavra do Senhor, nós precisamos investir. Nós só investimos naquilo que nós amamos. Amém? Então, tenha sempre o quê? Um lápis, uma caneta. Sempre tenha um papel, um dicionário da língua portuguesa, um dicionário bíblico. Tenha uma concordância bíblica. Amém? E se puder, tenha uma enciclopédia bíblica. Amém? O que fazer no momento de devocional? Ler a palavra do Senhor. Não somente ler, mas meditar. Louvar. O que é louvar? É cantar ao Senhor, é adorar ao Senhor através de canções. É adorar, confessar. Confessar o quê? Confessar seus pecados, confessar suas dificuldades, confessar suas fraquezas, meditar e interceder. Eis uma sugestão de um esboço para o período de 1 hora de meditação. Então, assim, é só uma sugestão, tá? Então, você pode pegar o louvor, tira 10 minutos para você louvar ao Senhor. Ações de graça, tira 5 minutos para dizer o quanto que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor, Ele é majestoso. Então, tira esse momento de ações de graça, é só agradecer a Deus. O que é ações de graça? Agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele irá fazer, em nome do Senhor Jesus. Memorizar um texto bíblico, tira aí uns 5 minutos, tira aí para meditar na palavra do Senhor, numa passagem bíblica, 20 minutos, uma oração e uma intercessão aí, pelo menos de 20 minutos, tenho certeza que você vai ter muita coisa, quando você estiver cheio de Deus, para orar, para interceder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que fazer na oração? Quem ora deve ter objetivos definidos, saber o que quer, para poder apresentar diante de Deus, e segue uma orientação nesse sentido. Purificação pela confissão e pela palavra de Deus. Encher-se do Espírito, buscar o temor do Senhor, submissão e resistência a Satanás, ou seja, luta espiritual. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus, e o diabo fugirá de vós. Amém? Então, submissão a Deus, confiança e agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer, entregar as atividades do dia a Ele. Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, na oração, apresenta os teus caminhos ao Senhor, apresenta os teus afazeres ao Senhor. Pedir também na oração o que? Humildade. Olha o que diz 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Algo que nós devemos pedir ao Senhor é humildade.
temos também que interceder, e este é o cuidado que devemos ter com os nossos irmãos. Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. É isso que nós temos uma sugestão aqui quando nós orarmos. Então, mediante a tudo isso, vamos fazer algumas aplicações dessa lição no dia de hoje. Coloque em prática esta lição. Escolha um tempo, todos os dias, para meditar na palavra do Senhor. Ou seja, escolha um horário, escolha um tempo para que você possa meditar na palavra do Senhor todos os dias. 2. Medite em Josué 1:8, que você deve decorar, e descubra e aplique a si mesmo. Mais uma vez, vamos falar o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto segundo nele está escrito. E não te afaste nem para a esquerda nem para a direita, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, quando medite nesse versículo, aprenda essa palavra do Senhor, e mediante esse versículo, quem é que tire para meditar? Quem é que ordena meditar? Quem é que está nos ordenando meditar na palavra do Senhor? O que é o livro da lei hoje? Quem é o livro da lei hoje? A palavra de Deus é o livro da lei hoje. Quando você deve meditar na palavra de Deus? Quando você deve meditar na palavra de Deus? Você está fazendo isso? Qual é o objetivo imediato desta meditação? Qual o objetivo imediato? Qual é o objetivo imediato dessa meditação? Qual é o objetivo imediato, ou seja, a longo prazo dessa meditação? Qual é o benefício que você tira desta meditação? E lembra-se, meditando, você fortalece a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Também, amados, rapidamente, só passando as perguntas, para que você responda. Pergunta 1. Dê 3 significados da palavra meditar, segundo a Bíblia. 2. Diga 2 razões pelas quais devemos meditar. 3. Por que o quarto é um bom lugar para a meditação? É só no quarto que devemos meditar? Cite um exemplo de outro lugar na Bíblia. Amém? Então, que você possa, em nome do Senhor Jesus, aproveitar essa lição. Essa lição vai ficar gravada e você vai ter a oportunidade depois de rever essa lição. Não só essa lição, outras lições. O nosso desejo como igreja manancial, é que você de fato cresça em Cristo Jesus, que você tenha todo o seu potencial despertado através da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, prosperando os seus caminhos, conforme a palavra do Senhor. Amém? Antes de encerrar, eu quero te dizer que logo mais nós vamos às 9h30, às 17 horas e às 19 horas nós teremos nosso culto presencial e online. Nos ajude a divulgar os nossos cultos nas redes sociais, indique os nossos cultos, indique a escola bíblica, para que outras pessoas possam conhecer mais da palavra do Senhor. E você que nos acompanha, é importante que você deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha, porque fazendo isso você vai fazer com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, estamos encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade. Muito obrigado, Senhor,
por esta lição que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos crescer, e ó Deus, através da meditação e saber que ela é vital e importante para as nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que têm ouvido, e ó Deus, esta mensagem. Que o Senhor nos dê um bom dia, num dia na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E nos vemos até a próxima, se Deus quiser.